O coração quase parou quando vi aquela figura ao lado da placa velha de madeira. 20 anos. 20 longos anos sem dormir direito, sem conseguir tirar da cabeça o rostinho daquela menina de 8 anos que desapareceu numa tarde de domingo em Anápolis. Meu nome é Carlos Ribeiro, 45 anos, e há mais de 2 décadas rodo essas estradas do Brasil Central. Meu Scania vermelho já percorreu mais de 2 milhões de quilômetros, carregando sonhos, saudades e uma dor que nunca cicatrizou. Sou conhecido pelos colegas como Goiano, um apelido que carrego com orgulho desde que comecei a trabalhar nas transportadoras. Naquele dia, estava voltando de uma entrega em Brasília, descendo pela GO 060 em direção a Goiânia. O sol já começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu de laranja entre as árvores do cerrado. Era uma dessas tardes tranquilas que a gente encontra no interior de Goiás, onde o silêncio só é quebrado pelo ronco do motor e pelo vento batendo na carroceria. Foi então que a vi. Uma mulher jovem de uns 28 anos, parada sozinha ao lado de uma antiga placa de madeira que indicava a distância para cidades pequenas da região. Usava um vestido azul elegante, desses que se vê nas mulheres da cidade grande, e uma maquiagem leve que realçava seus traços delicados. O cabelo castanho claro balançava suavemente com a brisa da tarde. Algo me fez frear o caminhão. Talvez fosse o instinto de caminhoneiro de sempre ajudar quem precisa na estrada, ou talvez fosse algo mais profundo, uma força que não conseguia explicar. Estacionei na beira da pista e desci da cabine. "Boa tarde, moça. Tá precisando de alguma coisa? Carona, talvez?" Perguntei, ajeitando o boné da transportadora. Ela se virou lentamente e foi como se o mundo parasse de girar. Aqueles olhos verdes, a curva do sorriso, a pequena marca no queixo. Meu Deus do céu, não podia ser verdade. "Isabela!" murmurei, sentindo as pernas fraquejarem. Ela me olhou com uma expressão de surpresa e depois de reconhecimento, como se também estivesse voltando no tempo. As lágrimas começaram a formar em seus olhos, e eu sabia que não estava sonhando. "Pai", disse com a voz embargada. Era ela, minha filha. Minha Isabela, que desapareceu aos 8 anos quando brincava no quintal de casa. A menina que eu procurei em cada canto do Brasil, que me fez percorrer delegacias, abrigos, hospitais. A razão pela qual meu casamento não resistiu à dor e ao desespero. Nos abraçamos ali mesmo, no meio daquela estrada poeirenta, chorando como 2 crianças perdidas. Senti o perfume dela, diferente, mais adulto, mas ainda com aquele algo familiar que me lembrava das tardes em que eu voltava do trabalho e ela corria para me abraçar. Como você está aqui? Onde você esteve todos esses anos?" Perguntei, ainda sem acreditar. "É uma longa história, pai. Uma história muito longa e complicada." Foi então que notei a bolsa de mão que ela carregava discretamente. Algo sobre a forma como ela a segurava, como se protegesse um segredo, me chamou a atenção. Por um breve momento, a bolsa se entreabriu e vi o que havia lá dentro. Um pequeno frasco de perfume, alguns preservativos e uma quantia em dinheiro dobrada com cuidado. Meu coração despencou, não por julgamento, mas pela dor de entender que minha menina, minha pequena Isabela, havia passado por coisas que nenhum pai gostaria de imaginar. A vida nas ruas, as escolhas difíceis, a sobrevivência a qualquer custo. "Pai, Ela começou a falar, mas eu a interrompi com outro abraço. "Não importa, filha. Nada disso importa agora. Você está aqui, você está viva, e isso é tudo que sempre orei para Deus." Naquele instante, senti uma mistura de dor e esperança que me partiu o coração. A dor de saber pelo que ela havia passado e a esperança de que finalmente, depois de 20 anos, eu poderia tentar ser o pai que ela sempre mereceu. O sol continuava se pondo atrás das árvores do cerrado, mas para mim, um novo dia estava nascendo. Minha filha havia voltado, e não importava o caminho que ela havia percorrido para chegar até ali. O que importava era que agora nós tínhamos uma segunda chance.
E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro capítulo dessa história emocionante. Se vocês querem saber como continua essa jornada do Carlos e da Isabela, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E me contem aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês. Adoro saber de onde vêm os companheiros da estrada virtual. Até o próximo capítulo. Entra na cabine, filha. Vamos conversar direito, disse, ainda tentando processar toda aquela situação surreal. Isabela hesitou por um momento, olhando para o Scania como se fosse uma máquina do tempo que a levaria de volta a uma vida que ela havia deixado para trás há décadas. Finalmente, subiu os degraus e se acomodou no banco do carona. O mesmo lugar onde, quando criança, ela adorava sentar para me acompanhar em viagens curtas pela cidade. Liguei o motor e continuei pela estrada, dirigindo devagar, sem pressa. Precisávamos de tempo para nos reconhecermos, para entendermos quem havíamos nos tornado nesses 20 anos de separação. Pai, você não mudou muito, ela disse, tentando quebrar o silêncio pesado que pairava entre nós. Continua com aquele jeito calmo, meio tímido. E você virou uma mulher linda, filha, igualzinha à sua mãe quando era nova. Pausei, sentindo um nó na garganta. Como foi que você desapareceu naquele dia? Isabela ficou quieta por um longo tempo, olhando pela janela as árvores que passavam. Eu respeitei seu silêncio, sabendo que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas. Eu estava brincando no quintal quando um homem apareceu. Disse que conhecia você, que ia me levar para te encontrar. Eu era só uma criança, pai. Acreditei nele. A raiva subiu pela minha garganta como fogo. 20 anos depois, e ainda sentia vontade de encontrar aquele desgraçado e fazer justiça com as próprias mãos. Ele me levou para longe, muito longe, para uma cidade que eu nem sabia o nome. Me trancou num lugar escuro por dias, junto com outras crianças. Sua voz começou a tremer. Quando a gente chorava ou pedia pelos pais, apanhava. Parei o caminhão no acostamento. Não conseguia dirigir ouvindo aquilo. Minha filha, minha pequena, havia passado por horrores que eu mal conseguia imaginar. Filha, você não precisa contar tudo agora, se não quiser. Não, pai, eu preciso. Já guardei isso dentro de mim por tempo demais. Ela continuou contando como foi vendida para diferentes pessoas ao longo dos anos, como aprendeu a sobreviver nas ruas, como descobriu que seu corpo era a única moeda que tinha para conseguir comida e abrigo. Cada palavra era uma facada no meu peito. Aos 16 anos, consegui fugir pela primeira vez, mas não sabia como voltar para casa. Não lembrava direito do endereço, só sabia que era em Anápolis. Quando finalmente cheguei lá, vocês tinham se mudado. Procuramos por você em todo lugar, Isabela. Sua mãe ficou doente de tanto chorar. O casamento não aguentou a dor. A gente se separou 5 anos depois do seu desaparecimento. Eu soube, perguntei pelos vizinhos. Disseram que vocês tinham se separado, que você virou caminhoneiro e que a mamãe tinha ido embora para Goiânia. Senti uma culpa imensa. Enquanto eu estava rodando o Brasil inteiro procurando por ela, Isabela havia voltado para casa e não nos encontrou. E sua mãe? Você chegou a procurar ela em Goiânia? Procurei, sim. Mas quando a encontrei, ela tinha uma nova família, pai. Um novo marido, filhos pequenos. Quando me viu, ela começou a chorar tanto que pensei que fosse desmaiar. Mas depois ela disse que era melhor eu não aparecer mais, que ia complicar a vida dela. Meu coração se despedaçou. Maria sempre foi uma mulher frágil, e perder Isabela havia quebrado algo dentro dela que talvez nunca mais se consertou. Eu entendi, sabe? Não julguei ela, mas doeu muito ser rejeitada pela própria mãe. E desde então, você ficou na vida que você escolheu? Ela me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Não foi uma escolha, pai. Foi sobrevivência. Quando você não tem nada, quando não tem família, quando não tem estudo, quando não tem para onde ir,
O corpo, às vezes, é tudo que você tem para oferecer. Parei de fazer perguntas, não por desinteresse, mas porque entendi que minha filha havia feito o que era preciso para sobreviver num mundo cruel. E quem era eu para julgar? Eu, que não consegui protegê-la quando ela mais precisou? Isabela, eu quero que você saiba de uma coisa. Não importa o que aconteceu nesses 20 anos. Você é minha filha e eu te amo. Sempre amei e sempre vou amar. Ela desabou em lágrimas ali mesmo na cabine do caminhão. Lágrimas de 20 anos de dor, de abandono, de solidão. E eu chorei junto, abraçando minha menina perdida que finalmente havia voltado para casa. Liguei o Scania novamente e continuei dirigindo pela estrada. Não sabia para onde estávamos indo, mas pela primeira vez em 2 décadas não estava dirigindo sozinho. Dirigimos em silêncio por mais alguns quilômetros até encontrar um posto de gasolina com restaurante. Era um daqueles lugares simples, mas limpos, que a gente encontra pelas estradas do interior. Estacionei o Scania numa vaga para caminhões e desci com Isabela. Vem, filha, vamos comer alguma coisa e conversar melhor. No restaurante, pedimos 2 pratos feitos. Arroz, feijão, bife acebolado e farofa. Comida simples, que sempre me lembrava de casa. Isabela comeu devagar, como se estivesse saboreando não apenas a comida, mas também a sensação de estar sentada à mesa com o pai depois de tanto tempo. Pai, posso te fazer uma pergunta? Ela disse, brincando com os grãos de arroz no prato. Claro, filha, pode perguntar o que quiser. Por que você virou caminhoneiro? A pergunta me pegou de surpresa. Havia tanto tempo que ninguém me perguntava sobre minhas escolhas de vida. Depois que você desapareceu, eu não conseguia mais ficar parado. Trabalhava numa oficina mecânica em Anápolis, lembra? Mas ficar no mesmo lugar me deixava maluco. Era como se, saindo para a estrada, eu tivesse mais chance de te encontrar em algum lugar. E encontrou. Ela sorriu pela primeira vez desde que nos reencontramos. Encontrei mesmo, graças a Deus. Isabela ficou quieta por um momento, depois continuou. Pai, eu preciso te contar uma coisa importante. Sobre o que eu faço. Sobre como eu sobrevivo. Filha, você não precisa. Preciso sim, pai. Se vamos tentar construir uma relação, tem que ser com honestidade total. Respirei fundo e a encorajei a continuar. Eu trabalho num ponto na rodovia entre Goiânia e Brasília. Não é o que eu sonhei para minha vida, mas é o que eu sei fazer. São quase 10 anos fazendo isso. E como é que você acabou naquela estrada onde eu te encontrei hoje? Um cliente me deixou lá. Disse que ia voltar para me buscar, mas não voltou. Típico. Ela deu uma risada amarga. Eu estava começando a me preocupar quando você apareceu. Foi como se fosse o destino, sabe? Deus trabalha de formas misteriosas, filha. Você ainda acredita em Deus, pai? Mesmo depois de tudo que aconteceu com nossa família? A pergunta me fez pensar. Durante muito tempo, especialmente nos primeiros anos, após o desaparecimento dela, eu questionei muito minha fé. Chegou um momento que parei de ir na igreja. Parei de orar. Sabe, Isabela, houve uma época que eu perdi a fé completamente. Ficava com raiva de Deus, perguntando por que Ele havia permitido que aquilo acontecesse com você, com nossa família. E o que mudou? Um dia, uns 5 anos atrás, eu estava dirigindo numa estrada no Mato Grosso quando o pneu furou. Era noite, estava chovendo e eu estava no meio do nada. Quando consegui trocar o pneu, todo molhado e sujo de lama, olhei para o céu e falei, se o Senhor existe mesmo, me dê um sinal de que minha filha está viva. Isabela me olhava com atenção total. No dia seguinte, numa cidade pequena onde parei para abastecer, uma mulher se aproximou de mim no posto. Disse que tinha sonhado comigo na noite anterior e que Deus havia mandado ela me dizer que eu não desistisse de procurar, que minha filha estava viva e que um dia nós nos encontraríamos novamente. Sério mesmo, pai? Palavra de honra. A mulher nem me conhecia, mas descreveu detalhes da minha vida que só Deus mesmo poderia ter revelado para ela. A partir daquele dia, voltei a acreditar. Isabela ficou emocionada.
E você acredita que foi Deus que fez a gente se encontrar hoje? Tenho certeza absoluta, filha. Não existe coincidência. 20 anos procurando por você e te encontro justamente numa estrada que eu raramente pego, num horário que eu nunca ando por ali. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Ela segurou minha mão por cima da mesa. Pai, eu quero sair dessa vida, quero recomeçar, mas não sei como. Não tenho estudo, não tenho experiência em trabalho formal, não tenho documentos em ordem. Filha, a gente vai dar um jeito em tudo isso. Você não vai mais precisar viver assim. Agora você tem seu pai de volta e eu vou cuidar de você como deveria ter cuidado há 20 anos. Mas, pai, e se as pessoas da sua família, seus amigos, não me aceitarem? E se eles me julgarem pelo que eu fiz? Isabela, quem te amar e te respeitar, vai me amar e me respeitar também. E quem não conseguir fazer isso não merece estar na nossa vida. Simples assim. Terminamos de comer e voltamos para o caminhão. O sol já havia se posto completamente e as luzes da estrada começavam a piscar na escuridão. Isabela se acomodou na cabine e pela primeira vez em muito tempo eu me senti completo dirigindo pela estrada. Minha filha havia voltado para casa. Estava decidido que íamos para Anápolis, cidade onde Isabela nasceu e onde ainda tenho uma casinha simples que herdei da minha mãe. Mas primeiro precisávamos parar em Goiânia para resolver algumas pendências dela. Documentos, roupas e, principalmente, se despedir da vida que ela deixaria para trás. Pai, tem uma coisa que eu preciso resolver antes de ir embora definitivamente, disse Isabela quando entrávamos na cidade. Que tipo de coisa, filha? Eu devo 3.000 reais para o Marcão. Ele é meio que meu protetor. Cuida da segurança das meninas que trabalham na pista. Senti um calafrio. Conhecia esse tipo de gente das histórias que outros caminhoneiros contavam. Não eram pessoas com quem se brinca. E se você não pagar, ele não vai deixar eu ir embora, pai. E pode até fazer mal para você também. Parei o caminhão num posto na entrada da cidade. Precisava entender bem a situação antes de tomar qualquer decisão. Me conta direito como é que funciona essa história toda. Isabela explicou que há 5 anos começou a trabalhar para os clientes do Marcão. Ele cobrava uma porcentagem de tudo que ela ganhava, mas em troca oferecia proteção e até um lugar para dormir quando necessário. O problema é que nos últimos meses ela havia ficado doente. Uma pneumonia que a deixou semanas sem trabalhar e a dívida foi acumulando. Ele é perigoso, pai. Já vi ele fazer coisa feia com menina que tentou sair sem pagar. Quanto você tem para dar para ele? Só 500 reais. É tudo que consegui juntar nas últimas semanas. Abri a carteira e contei o dinheiro que tinha. 1.200 reais. Junto com o dela, ainda faltavam 1.300. Vou ter que sacar o resto no banco amanhã cedo, disse, já calculando mentalmente como ia ficar apertado no orçamento. Pai, você não precisa fazer isso por mim. Eu posso trabalhar mais umas semanas e... Para com isso, Isabela. Você é minha filha e não vai passar nem mais um dia nessa vida. A gente vai resolver essa situação e pronto. Ela me deu o endereço de onde o Marcão ficava, um bar meio escondido numa rua do setor Campinas. Decidimos ir lá na manhã seguinte. Por enquanto, fomos para um hotel simples perto da rodoviária para passar a noite. No quarto do hotel, peguei 2 quartos separados para respeitar o espaço dela. Ficamos conversando até tarde. Isabela me contou mais detalhes sobre sua vida nos últimos anos. E eu falei sobre minhas viagens, sobre os lugares que conheci procurando por ela. Pai, posso te fazer mais uma pergunta? Claro, filha. Você nunca teve vontade de constituir outra família, namorar, casar de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Olha, Isabela, houve algumas mulheres que passaram pela minha vida nesses anos, mas nada sério. Era como se uma parte de mim estivesse sempre esperando por você. E agora? Agora eu tenho minha família de volta. Você é minha família, filha. Na manhã seguinte, sacamos o dinheiro no banco e fomos até o bar do Marcão. Era um lugar sombrio, com música alta e cheiro de cigarro misturado com cachaça barata. Isabela estava visivelmente nervosa.
Fica calma, filha. Vamos resolver isso numa boa. Marcão era exatamente como eu imaginava. Um homem grande, cheio de tatuagens, com cara de poucos amigos. Quando me viu entrar com Isabela, franziu a testa. Ô Isabela, quem é esse aí? É meu pai, Marcão. A gente veio acertar minha conta. Ele riu, mas não foi uma risada alegre. Pai? Que história é essa, menina? Você nunca falou que tinha família. É uma longa história, respondi, tentando manter a calma. O importante é que viemos quitar a dívida dela. Ah, é? E vocês têm os 3.000? Temos, disse, mostrando o envelope com o dinheiro. Marcão pegou o envelope e contou as notas uma por uma, bem devagar, como se estivesse fazendo isso de propósito, para nos deixar mais nervosos. Tá certinho, disse finalmente. Mas tem um problema aí, seu Carlos. Que problema? A Isabela é uma das minhas melhores meninas. Não vou perder ela assim tão fácil, não. Vai ter que pagar uma taxa de rescisão. Senti o sangue ferver. Aquilo era chantagem descarada. Que taxa é essa? 5.000 reais. É o que eu vou deixar de ganhar com ela nos próximos meses. Isabela segurou meu braço, sentindo que eu estava perdendo a paciência. Escuta aqui, rapaz. Minha filha não é propriedade sua. A dívida tá paga e ela vai embora comigo agora. Marcão se levantou da mesa e 2 capangas que estavam no bar se aproximaram também. A situação estava ficando perigosa. Seu Carlos, o senhor não entende como as coisas funcionam aqui. A Isabela só sai daqui quando eu deixar. Foi então que pensei numa coisa que meu avô sempre dizia. Quando a conversa não resolve, às vezes é preciso usar a linguagem que o outro entende. O silêncio no bar ficou pesado. Marcão e seus 2 capangas me encaravam, esperando minha reação. Isabela apertava meu braço com força, claramente com medo do que poderia acontecer. Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos do Marcão. 20 anos rodando estrada me ensinaram que às vezes a gente encontra todo tipo de gente, boa e ruim. E aprendi que cara de valente não significa coisa alguma. Marcão, vou te falar uma coisa. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já rodei este Brasil inteiro. Já passei por situação que você nem imagina. E em todas elas, sempre consegui resolver as coisas na conversa. Ele sorriu com desprezo. É mesmo, seu Carlos. E o que é que o senhor vai fazer se eu não deixar sua filha ir embora? Primeiro, eu vou sair daqui com ela. Segundo, eu vou na delegacia registrar um boletim de ocorrência contra você por cárcere privado e extorsão. Terceiro, vou ligar para uns amigos meus, que são caminhoneiros também e que conhecem muito bem essa região. A expressão no rosto dele mudou ligeiramente. Que amigos! Você conhece o Toninho Paraíba e o João Maranhão? São 2 que passam sempre por aqui. Eles têm uns contatos muito bons na Polícia Rodoviária Federal. Vi que acertei no ponto certo. Qualquer um que trabalha na estrada sabe que é melhor não se meter com a PRF. E tem mais uma coisa, Marcão, continuei, tirando o celular do bolso. Eu já gravei nossa conversa inteira aqui. Sua proposta de taxa de rescisão, suas ameaças, tudo. Se alguma coisa acontecer comigo ou com minha filha, esse áudio vai parar direto na delegacia. Claro que eu estava blefando. Não havia gravado nada, mas ele não sabia disso. Isabela me olhava impressionada. Acho que ela nunca havia me visto nessa posição de enfrentamento. Agora vou te fazer uma proposta, disse, mantendo o tom calmo, mas firme. Você pega esses 3.000 reais, que é mais do que minha filha te devia, e a gente sai daqui sem problema nenhum. Todo mundo fica em paz. Marcão ficou pensativo por alguns segundos. Podia ver que ele estava calculando os riscos. Finalmente acenou com a cabeça. Tá bom, seu Carlos, mas se ela mudar de ideia e quiser voltar, ela sabe onde me encontrar. Ela não vai mudar de ideia, respondi, segurando a mão de Isabela. Vamos embora, filha. Saímos do bar em silêncio. Só quando chegamos no caminhão e fechamos as portas é que Isabela desabou. Pai, eu não acredito que você fez isso. Pensei que ele ia fazer alguma coisa com a gente. Filha, tem uma coisa que você precisa aprender.
Gente como o Marcão só respeita quem mostra que não tem medo. Se eu tivesse demonstrado fraqueza, ele ia aproveitar. Mas e se ele resolver vir atrás da gente? Não vai não. Gente assim só mexe com quem não pode se defender. Ele sabe que agora você tem família. Tem alguém que vai atrás se alguma coisa acontecer. Começamos a dirigir em direção a Anápolis. Isabela estava mais relaxada, como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dela. Pai, posso te dizer uma coisa? Pode, filha. Eu nunca vi ninguém me defender assim. Nem quando eu era criança, nem quando eu cresci. Você foi o primeiro. Aquelas palavras me emocionaram tanto que tive que encostar o caminhão no acostamento. Chorei ali mesmo, na frente da minha filha. Pai, por que você está chorando? Isabela, eu deveria ter te defendido 20 anos atrás. Deveria ter cuidado melhor de você, não ter deixado aquele desgraçado te levar. Esse foi o maior erro da minha vida. Pai, você era só um homem trabalhador. Não tinha como saber o que ia acontecer. Mas agora eu sei, filha, e te prometo uma coisa. Nunca mais ninguém vai fazer mal para você enquanto eu estiver vivo. Continuamos a viagem para Anápolis. Durante o trajeto, paramos num shopping center em Goiânia para comprar roupas novas para Isabela. Roupas mais simples, mais adequadas para a vida nova que ela começaria. Pai, faz tempo que eu não uso roupa assim, disse ela se olhando no espelho com uma calça jeans e uma blusa simples. Tá linda, filha. Parece aquela menina que eu conhecia. Será que as pessoas vão me aceitar? E se alguém descobrir sobre meu passado? Isabela, escuta o que seu pai vai te falar. O passado é passado. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. E qualquer pessoa que não conseguir entender isso não merece fazer parte da sua vida nova. Compramos também alguns produtos de higiene pessoal e um celular para ela. Queria que minha filha tivesse tudo o que precisasse para recomeçar. No final da tarde, chegamos em Anápolis. A casinha da minha mãe estava do jeito que eu tinha deixado. Simples, mas limpa e organizada. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha e banheiro. Nada luxuoso, mas era um lar. É aqui que você vai morar, pai? É aqui que nós vamos morar, filha. Isabela olhou ao redor com os olhos cheios de lágrimas. Faz 20 anos que eu não tenho uma casa de verdade. Naquela noite, fizemos uma janta simples. Arroz, feijão e ovo frito. Comemos na mesa da cozinha, conversando sobre planos para o futuro. Pela primeira vez em 2 décadas, eu não estava sozinho em casa. Minha filha havia voltado para casa. Os primeiros dias em Anápolis foram de adaptação para nós dois. Isabela parecia uma criança descobrindo o mundo novamente. Ficava horas no quintal, observando as plantas, ajudava na cozinha, organizava a casa. Era como se ela estivesse aprendendo a ser filha de novo. Pai, posso plantar algumas flores no jardim? Perguntou numa manhã de domingo. Claro, filha, planta o que você quiser. Esta casa agora é sua também. Fomos até um viveiro de plantas no centro da cidade. Isabela escolheu sementes de girassol, rosas e algumas ervas para tempero. Vê-la animada com coisas tão simples me encheu de alegria. Sabe, pai, quando eu era pequena, eu sonhava em ter um jardim. Lembro que a mamãe tinha uns vasos na janela da cozinha. Sua mãe sempre gostou de plantas mesmo, comentei, sentindo uma pontada de saudade. Você puxou ela nesse lado. Durante a semana, comecei a pensar no futuro profissional da Isabela. Ela precisava de documentos, precisava estudar, precisava se preparar para o mercado de trabalho. Não seria fácil, mas eu estava disposto a ajudar em tudo. Filha, a gente precisa resolver sua situação legal primeiro, disse durante o café da manhã. Documentos, CPF, essas coisas. Pai, eu tenho medo. E se perguntarem onde eu estive todos esses anos? A gente vai falar a verdade dentro do possível. Você foi sequestrada quando criança, ficou desaparecida e agora voltou para casa. Não precisa entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu. Fomos até o cartório e começamos o processo de regularização dos documentos dela. A atendente foi muito compreensiva quando expliquei a situação. Casos assim são mais comuns do que a gente imagina, disse a senhora.
Vamos fazer tudo certinho para sua filha poder recomeçar a vida. Na saída do cartório, encontramos o padre Antônio, da Igreja do Rosário, onde minha mãe sempre frequentou. Ele me reconheceu imediatamente. Carlos, que bom te ver, meu filho. E esta jovem linda é... Padre, esta é minha filha Isabela, a filha que desapareceu há 20 anos. Deus me abençoou com o milagre de reencontrá-la. O padre ficou emocionado. Que maravilha! Deus realmente trabalha de formas misteriosas. Isabela, seja muito bem-vinda de volta. Isabela ficou um pouco tímida, mas cumprimentou o padre educadamente. Percebi que ela estava receosa com a reação das pessoas sobre seu passado. Padre, a gente gostaria de participar da missa no domingo. Faz tempo que não vou à igreja. Claro, Carlos, vocês serão sempre bem-vindos na casa do Senhor. No caminho para casa, Isabela me perguntou: Pai, você contou para ele sobre como você me encontrou? Não, filha, e não vou contar para ninguém se você não quiser. Seu passado é seu e você decide com quem compartilhar. Obrigada, pai. Ainda não estou preparada para que todo mundo saiba. Naquela tarde, enquanto Isabela cuidava do jardim, eu fiquei pensando em como ajudá-la a se inserir na sociedade novamente. Lembrei da dona Mercedes, uma senhora que tinha uma pequena confecção no centro da cidade. Ela sempre foi muito religiosa e caridosa. Filha, amanhã vamos visitar uma pessoa. Talvez ela possa te ajudar com o trabalho. No dia seguinte, fomos até a confecção da dona Mercedes. Ela me recebeu com carinho. Conhecia nossa família há muito tempo. Carlos, que alegria te ver. E quem é esta moça bonita? Dona Mercedes, esta é minha filha Isabela, aquela que desapareceu quando era criança. Por milagre de Deus, nós nos reencontramos. A reação da Dona Mercedes foi imediata. Ela abraçou Isabela como se fosse uma neta. Minha filha querida, que alegria imensa! Eu orei tanto por você durante todos esses anos. Expliquei que Isabela precisava de trabalho para recomeçar a vida. Dona Mercedes não hesitou. Claro que sim! Posso ensinar ela a costurar, a cuidar do atendimento. Ela pode começar amanhã mesmo. Isabela ficou emocionada. A senhora tem certeza? Eu não entendo nada de costura. Minha querida, todo mundo começa sem saber nada. O importante é ter boa vontade e querer aprender. Saímos da confecção com o coração cheio de esperança. Isabela teria um trabalho honesto, um recomeço de verdade. Pai, não acredito que está tudo dando certo assim. É a mão de Deus trabalhando na nossa vida, filha. À noite, preparamos o jantar juntos. Isabela estava aprendendo a cozinhar. Ela sabia o básico da sobrevivência, mas queria aprender os pratos que nossa família sempre comeu. Me ensina a fazer aquele frango com quiabo que a vovó fazia? Claro, filha. Amanhã mesmo a gente compra os ingredientes. Depois do jantar, sentamos na varanda para conversar. O céu estava estrelado e o ar estava fresco. Pai, posso te perguntar uma coisa meio pessoal? Pode, filha. Você sente saudade da mamãe? A pergunta me pegou de surpresa. Sinto sim. Apesar de tudo que aconteceu, eu amei muito sua mãe e sempre vou amar. Você acha que ela ficaria feliz em saber que a gente se encontrou? Pensei bem antes de responder. Eu acho que sim, Isabela. No fundo do coração, eu acho que sua mãe ficaria muito feliz em saber que você está bem, que você voltou para casa. Um dia, eu gostaria de falar com ela. Não para cobrar nada, mas para dizer que eu entendo porque ela reagiu daquele jeito quando me viu. Quando você estiver pronta, filha, a gente pode tentar encontrar ela. Ficamos ali na varanda até tarde, conversando sobre planos para o futuro. Isabela queria estudar, queria aprender uma profissão, queria construir uma vida normal, e eu estava disposto a apoiá-la em tudo. Antes de dormirmos, ela me deu um abraço apertado. Pai, obrigada por não ter desistido de mim. Nunca, filha. Jamais desistiria de você. Naquela noite dormi em paz pela primeira vez em 20 anos. Minha filha estava segura, em casa, com um futuro promissor pela frente. Isabela começou a trabalhar na confecção da Dona Mercedes numa segunda-feira chuvosa.
Eu a levei no primeiro dia, ansioso para ver como ela se adaptaria ao ambiente de trabalho formal. Pai, e se eu não conseguir aprender? Faz tanto tempo que não trabalho com outras pessoas. Filha, você vai se dar muito bem. A dona Mercedes é uma pessoa especial e você é inteligente. Só precisa ter paciência consigo mesma. A confecção era pequena, mas aconchegante. Havia 3 mulheres trabalhando. A própria dona Mercedes, a Joana, uma senhora de uns 50 anos, e a Carla, uma moça da idade da Isabela. Todas receberam minha filha com simpatia. Isabela, você vai começar aprendendo a separar os tecidos por cor e tipo, explicou dona Mercedes. Depois, se você quiser, posso te ensinar a costurar. Deixei Isabela lá com o coração apertado, mas confiante. Tinha uma viagem para fazer, uma entrega em Uberlândia que não podia adiar. Seria a primeira vez que nos separaríamos desde o reencontro. Pai, você volta quando? Amanhã à noite, filha. É só uma entrega rápida. Tá bom, vou ficar bem. Durante toda a viagem, pensei em como nossa vida havia mudado. Há um mês, eu era um caminhoneiro solitário, rodando pelas estradas com o coração partido. Agora tinha uma filha em casa esperando meu retorno. Quando voltei de Uberlândia, encontrei Isabela animada, contando sobre seu primeiro dia de trabalho. Pai, a Joana me ensinou a usar a máquina de costura e a Carla é muito legal, tem quase a minha idade. A gente conversou bastante. E como foi com a dona Mercedes? Ela é um amor de pessoa, pai. Me tratou como se eu fosse da família. E olha só o que ela me deu. Isabela mostrou um envelope com seu primeiro pagamento. Era pouco, mas representava muito para ela. Meu primeiro dinheiro ganho honestamente em anos, pai. Naquela noite, fomos até o centro de Anápolis para comemorar. Jantamos numa lanchonete simples, mas para nós era como se fosse o melhor restaurante do mundo. Pai, a Carla me convidou para ir na igreja com ela domingo. Posso ir? Claro, filha. Acho ótimo você fazer amizades. No domingo fui buscar Isabela na casa da Carla depois do culto. Ela estava radiante. Pai, foi lindo. O pastor falou sobre recomeços, sobre como Deus dá segundas chances. Parecia que ele estava falando diretamente comigo. Durante as semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Eu fazia minhas viagens sempre as mais curtas que conseguia, e Isabela trabalhava na confecção. À noite, jantávamos juntos e conversávamos sobre nossos dias. Foi numa quinta-feira que recebemos um telefonema que mudaria tudo. Carlos! A voz do outro lado da linha era familiar, mas eu não conseguia identificar. Quem está falando? É Maria. Maria, sua ex-esposa. Meu coração disparou. Olhei para Isabela, que estava na cozinha preparando o jantar, e saí para a varanda para atender a ligação. Maria, como você conseguiu meu número? O padre Antônio me deu. Carlos, eu soube sobre a Isabela. Senti um nó na garganta. Como assim soube? Uma conhecida minha viu vocês na igreja em Anápolis. Ela me ligou contando que você estava com uma moça que parecia muito com nossa filha. E o que você quer, Maria? Eu quero ver ela, Carlos. Quero conversar com nossa filha. Olhei através da janela e vi Isabela cantarolando enquanto cozinhava. Ela estava feliz, tranquila, construindo uma vida nova. Será que seria bom para ela reencontrar a mãe agora? Maria, a Isabela passou por muita coisa. Ela está tentando recomeçar a vida. Não sei se é uma boa ideia. Carlos, ela é minha filha também. Eu tenho direito de vê-la. Direito? A raiva subiu pela minha garganta. Quando ela te procurou há 10 anos, você disse que era melhor ela não aparecer mais, que ia complicar sua vida nova. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu estava com medo, Carlos. Medo de que meu marido não entendesse. Medo de explicar para os meus outros filhos. Mas agora eu me arrependo todos os dias. E seus outros filhos, seu marido, eles sabem que você está me ligando? Eles sabem sobre a Isabela. Sempre souberam. E eles querem conhecer a irmã deles. Isabela apareceu na varanda. Pai, quem está falando? Cobri o telefone e sussurrei. É sua mãe. Vi toda a cor sumir do rosto dela. Ficou parada,
sem saber como reagir. Fala com ela, disse Isabela com a voz trêmula. Maria, a Isabela quer falar com você. Passei o telefone para minha filha e entrei na casa para dar privacidade a elas. Pela janela, vi a Isabela chorando enquanto conversava. A ligação durou quase 1 hora. Quando ela entrou, estava visivelmente abalada. E aí, filha, como foi? Ela quer me ver, pai. Quer que eu vá para Goiânia no fim de semana. Diz que tem 2 coisas importantes para me contar. E você quer ir? Não sei, pai. Tenho medo. E se ela me rejeitar de novo? Sentei ao lado dela no sofá e segurei suas mãos. Filha, a decisão é sua. Se você quiser ir, eu te levo. Se não quiser, tá tudo bem também. E se for uma armadilha? E se ela quiser me entregar para a polícia ou alguma coisa assim? Maria não faria isso, Isabela. Ela tem defeitos, mas não é má pessoa. Isabela ficou pensativa por um longo tempo. Finalmente disse: Eu vou, pai. Preciso pelo menos tentar resolver essa situação. Então, no sábado, nós vamos para Goiânia. Naquela noite, nenhum de nós 2 conseguiu dormir direito. O reencontro com Maria prometia ser tão difícil quanto havia sido nosso próprio reencontro. Sábado de manhã, pegamos a estrada para Goiânia. Isabela estava nervosa durante toda a viagem, mudando de assunto constantemente, mexendo nas mãos, olhando pela janela sem ver nada. Filha, se a qualquer momento você quiser ir embora, é só me avisar. Obrigada, pai. Não sei como estaria lidando com isso se não tivesse você do meu lado. Maria havia marcado o encontro num shopping center da cidade, terreno neutro, ela disse. Quando chegamos, meu coração também disparou. Fazia mais de 15 anos que não via minha ex-esposa. Ela estava sentada numa mesa da praça de alimentação, acompanhada por um rapaz de uns 25 anos e uma moça de uns 20. Quando nos viu chegando, se levantou com os olhos cheios de lágrimas. Isabela, minha filha parou a uns 2 metros de distância da mãe, claramente insegura sobre como proceder. Foi Maria quem deu o primeiro passo, abraçando-a com força. Minha filha, como você está linda. Apresentações foram feitas. O rapaz era Rafael e a moça era Amanda, meio-irmãos da Isabela. Eles a cumprimentaram com carinho genuíno, sem nenhum vestígio de julgamento. Isabela, a gente sempre quis te conhecer, disse Amanda. A mamãe sempre falava de você. Sentamos todos à mesa. Maria não parava de olhar para Isabela, como se estivesse tentando recuperar 20 anos perdidos num único olhar. Filha, eu preciso te pedir perdão. Perdão por não ter te procurado mais. Perdão por ter reagido daquele jeito quando você apareceu na minha casa. Mamãe, eu entendo. Você tinha uma vida nova, uma família nova. Não, Isabela, não entende não. Eu fui covarde, fui egoísta. Pensei mais na minha comodidade do que no sofrimento da minha própria filha. Rafael se intrometeu na conversa. Isabela, nossa mãe nunca foi a mesma depois que você desapareceu. Mesmo depois que nós nascemos, ela sempre ficava triste nos seus aniversários, no Dia das Crianças, no Natal. É verdade, filha. Não passou um dia da minha vida que eu não pensasse em você, que eu não me perguntasse onde você estava, se estava bem. Isabela começou a chorar. Mas quando eu te procurei, você disse: eu estava apavorada, filha. Meu marido, o pai do Rafael e da Amanda, é um homem muito ciumento, muito possessivo. Ele sempre teve ciúmes da minha vida anterior. Quando você apareceu, eu tive medo de que ele não entendesse, de que ele fosse embora e levasse as crianças. E agora? Ele sabe que você está aqui? Maria baixou a cabeça. Não sabe. E isso me leva à primeira coisa importante que eu preciso te contar. Fizemos uma pausa. O clima estava pesado, mas era necessário. Eu me separei dele no ano passado, Isabela. Não por sua causa, mas porque percebi que estava vivendo uma mentira, vivendo com medo, escondendo quem eu realmente era. Mãe, você não precisava ter feito isso. Precisava sim, filha. Precisava ter coragem de assumir minha história, assumir que eu tinha uma filha perdida que eu amava muito. Amanda segurou a mão de Isabela. A separação foi melhor para todo mundo. Agora a mamãe está mais feliz, mais livre para ser ela mesma.
E qual é a segunda coisa que você queria me contar? Perguntou Isabela. Maria respirou fundo. Sua avó, minha mãe, morreu no ano passado, mas antes de morrer, ela deixou uma herança para você. Isabela ficou surpresa. Herança? Uma casinha pequena aqui em Goiânia e uma quantia em dinheiro. Ela sempre acreditou que você voltaria um dia. Tirou uns papéis da bolsa e mostrou para Isabela. Está tudo aqui, no testamento. A casa e 50 mil reais. Minha filha ficou em choque. Vovó Rosa se lembrou de mim? Ela nunca te esqueceu, filha. Até o último dia de vida, ela acendia uma vela para você todos os domingos. Saímos do shopping emocionalmente esgotados, mas com uma sensação de alívio. O reencontro entre Isabela e Maria havia sido doloroso, mas necessário. Combinamos que se encontrariam regularmente a partir de agora. Pai, não acredito em tudo que aconteceu hoje. E o que você achou dos seus irmãos? Eles são maravilhosos. Parecem pessoas boas, de verdade. No caminho de volta para Anápolis, paramos na casa que Isabela havia herdado. Era simples, mas bem conservada, num bairro tranquilo. É sua, filha. Você pode morar aqui se quiser, ou vender, ou alugar. Não sei, pai. Ainda estou processando tudo isso. Não precisa decidir nada agora. A casa não vai sair do lugar. Quando chegamos em casa, Isabela me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Pai, você não fica com ciúme de eu ter reencontrado a mamãe? Ciúme? Por que eu ficaria com ciúme? Sei lá. Vocês se separaram por minha causa. Isabela, escuta bem o que seu pai vai te falar. Nós nos separamos porque não conseguimos lidar com a dor da sua perda juntos. Cada um lidou de um jeito diferente, mas isso não significa que eu não quero que você tenha uma relação com sua mãe. Você ainda gosta dela? Pensei bem antes de responder. Isabela, sua mãe, foi o grande amor da minha vida. A gente teve nossos problemas, mas o amor que senti por ela foi real. E hoje, vendo ela se desculpar com você, assumindo os erros dela, eu senti orgulho da mulher que ela se tornou. E vocês nunca pensaram em tentar de novo? Filha, algumas coisas ficaram no passado, mas isso não impede que sejamos uma família, cada um do seu jeito. Naquela noite, Isabela ficou acordada até tarde, mexendo nos papéis da herança e olhando as fotos da avó que Maria havia dado para ela. Pai, posso te fazer mais uma pergunta? Claro, filha. Se eu decidir morar na casa da vovó, você ficaria triste? Meu coração apertou, mas respondi com sinceridade. Ficaria com saudade, sim, mas ficaria orgulhoso de ver você independente, construindo sua própria vida. Não decidi nada ainda. Só estava pensando, pense o tempo que precisar, filha. E lembre-se, não importa onde você more, você sempre terá um pai que te ama. As semanas que se seguiram ao reencontro com Maria foram intensas. Isabela estava claramente dividida entre ficar em Anápolis comigo ou se mudar para a casa que havia herdado em Goiânia. Durante esse período, ela começou a visitar a mãe e os irmãos regularmente, construindo aos poucos uma relação que havia sido interrompida por 20 anos. Pai, a Amanda quer que eu more perto delas. Disse que podia até me ajudar a arrumar um trabalho melhor em Goiânia. Eu escutava tudo com o coração apertado, mas tentava ser o mais compreensivo possível. Sabia que era natural ela querer conhecer melhor a família, mas ao mesmo tempo tinha medo de perdê-la novamente. E o que você quer, filha? Não sei, pai. Gosto muito de trabalhar com a dona Mercedes, gosto da nossa vida aqui, mas também tenho curiosidade de conhecer melhor meus irmãos, de conviver mais com a mamãe. E em Goiânia eu poderia estudar, fazer um curso técnico. Era impossível argumentar contra isso. Goiânia realmente oferecia mais oportunidades que Anápolis. Filha, se você decidir ir, eu vou apoiar. Só não quero que você se sinta pressionada por ninguém. Eu sei, pai. E você sabe que, independente de onde eu more, você sempre vai ser meu herói, né? Num sábado, fomos juntos visitar a casa da herança. Isabela queria mostrar para Maria como estava o estado do imóvel. Quando chegamos lá, encontramos Maria, Rafael e Amanda já esperando na porta.
Trouxemos algumas coisas da vovó Rosa que estavam guardadas lá em casa, disse Amanda, mostrando algumas caixas. Entramos todos na casa. Era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Havia móveis básicos, mas tudo estava limpo e bem conservado. A vovó sempre mantinha a casa arrumada, como se estivesse esperando você voltar, contou Rafael. Isabela abriu as caixas que os irmãos haviam trazido. Dentro havia fotos antigas, algumas roupas da avó e uma carta com o nome dela escrito à mão. Posso ler? Perguntou com a voz embargada. Claro, filha, é sua, respondeu Maria. Isabela abriu a carta com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Minha querida neta Isabela, se você está lendo esta carta, significa que finalmente voltou para casa. Eu sempre soube que você voltaria, minha filha. Deus me dava essa certeza no coração. Sei que você passou por muitas dificuldades. Sei que a vida não foi fácil. Mas quero que saiba que eu nunca deixei de acreditar em você. Nunca deixei de orar para que Deus te protegesse e te trouxesse de volta para a família. Esta casinha é sua agora. Foi aqui que sua mãe cresceu. Foi aqui que você brincou quando era pequeninha. Nas paredes desta casa tem muito amor guardado. E agora esse amor é todo seu. Use o dinheiro que deixei para recomeçar sua vida, para estudar, para ser feliz. Você merece toda a felicidade do mundo, minha neta querida, e cuide do seu pai, que tanto te amou e te procurou todos esses anos. Carlos é um homem bom, e vocês precisam um do outro. Com todo o meu amor eterno, vovó Rosa. Não havia uma pessoa na sala que não estivesse chorando. A carta da vovó Rosa tinha tocado em todos nós. Pai, disse Isabela, se virando para mim. Eu quero tentar morar aqui, mas quero que você venha comigo. Como assim, filha? Quero que você more aqui comigo. A casa tem 2 quartos e Anápolis é perto. Você pode continuar trabalhando normalmente. Olhei para Maria, que acenou positivamente com a cabeça. Isabela, seria uma honra morar com você. Mas você tem certeza? Tenho sim. Não quero mais me separar de você, pai. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Maria se aproximou de nós. Carlos, eu acho uma ótima ideia. Vocês dois merecem ficar juntos depois de tanto tempo separados. E vocês? Perguntou Isabela, olhando para a mãe e os irmãos. Não vão se incomodar de eu morar tão perto? Incomodar, disse Amanda. Nós estamos ansiosos para ter você pertinho. É verdade, mana, completou Rafael. Temos 20 anos para recuperar. Naquela tarde, tomamos a decisão. Isabela sairia do emprego na confecção da dona Mercedes, que entendeu perfeitamente a situação, e nos mudaríamos para a casa da vovó Rosa, em Goiânia. Mas tem uma condição, disse Isabela. Qual? Quero continuar indo na igreja com você, pai. E quero que a gente mantenha nossas conversas na varanda todas as noites. Filha, essas coisas não mudam nunca, onde quer que a gente esteja. Durante o caminho de volta para Anápolis, planejamos a mudança. Seria em 2 semanas, tempo suficiente para eu me organizar com os fretes e para Isabela se despedir das amigas da confecção. Pai, posso te dizer uma coisa? Pode, filha. Quando eu era pequena e desapareci, eu sempre sonhava que um dia você ia me encontrar e a gente ia morar numa casa nossa, só nós dois. E agora? Agora eu sei que alguns sonhos realmente se realizam. Naquela noite ligamos para Dona Mercedes para contar sobre nossa decisão. Ela ficou triste com a saída da Isabela, mas feliz pela oportunidade que ela teria em Goiânia. Carlos, você criou uma filha maravilhosa. Tenho certeza de que ela vai se dar muito bem na vida nova. Obrigado, Dona Mercedes. A senhora foi muito importante para ela nesse período de recomeço. Antes de dormir, sentamos na varanda uma última vez na casa de Anápolis. Pai, você está feliz com a decisão? Muito feliz, filha. E você? Estou. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no lugar certo, com as pessoas certas. Olhamos para o céu estrelado, o mesmo céu que nos acompanharia em Goiânia. Obrigado, Deus, murmurei baixinho. Pelo que você está agradecendo, pai? Por ter me devolvido minha filha.
e por me dar a chance de ser o pai que eu sempre quis ser. 2 anos depois, estou dirigindo pela Marginal de Goiânia, voltando de uma entrega em Brasília, quando vejo a placa que me faz sorrir toda vez. Bem-vindo a Goiânia. É estranho como a vida muda. Hoje, essa cidade é minha casa, nossa casa. Chego em casa e encontro Isabela na cozinha preparando o jantar. Ela está diferente, mais confiante, mais feliz, mais completa. Usa um avental que diz chefe da casa, presente que Rafael deu para ela no Natal passado. Oi, pai, como foi a viagem? Tranquila, filha. E como foi seu dia na faculdade? Isso mesmo. Isabela está cursando assistência social numa universidade particular aqui de Goiânia. Com o dinheiro da herança e muito estudo, ela conseguiu passar no vestibular. Diz que quer ajudar outras pessoas que passaram pelo que ela passou. Hoje foi especial, pai. Apresentei meu projeto de conclusão sobre reintegração social de pessoas em situação de vulnerabilidade. E como foi? Os professores ficaram impressionados. Disseram que raramente veem um trabalho com tanto conhecimento de causa. Sorrio, orgulhoso. Minha filha transformou sua dor em propósito. Durante o jantar, ela me conta as novidades. Maria conseguiu um emprego numa escola estadual como professora. Rafael está namorando uma moça muito legal que Isabela aprova completamente. Amanda foi promovida no banco onde trabalha. E tem uma novidade especial, diz Isabela com um sorriso misterioso. Que novidade? A Amanda tá grávida? Vou ser tia, pai. Fico emocionado. A família está crescendo, se fortalecendo. Depois do jantar, seguimos nossa tradição. Sentamos na varanda para conversar. A casa da vovó Rosa tem uma varanda pequena, mas aconchegante, com 2 cadeiras de balanço que compramos no primeiro mês. Pai, posso te contar um segredo? Pode, filha. Às vezes eu sonho com aquele dia na estrada quando a gente se encontrou. Só que no sonho eu sou criança de novo e você me encontra antes de eu passar por tudo que passei. Sinto o coração apertar. E como você se sente quando acorda? Ao mesmo tempo triste e agradecida. Triste porque sei que não dá para mudar o passado. Agradecida porque o presente é melhor do que eu jamais imaginei que poderia ser. Filha, você sabe o que eu aprendi nesses 2 anos? O que, pai? Que Deus não nos dá apenas o que pedimos. Ele nos dá o que precisamos na hora certa, do jeito certo. Isabela sorri e segura minha mão. Lembra daquela tarde na estrada quando você me encontrou? Eu estava perdida, sem saber para onde ir, carregando uma vida que eu odiava. Lembro como se fosse ontem. Pois é, e você estava voltando de uma entrega sozinho, provavelmente pensando na vida. Se qualquer um de nós dois tivesse passado por ali 5 minutos antes ou depois, talvez nunca teríamos nos encontrado. Mas nos encontramos, filha, e isso é o que importa. Ficamos em silêncio por alguns minutos, balançando nas cadeiras, ouvindo os sons da noite. É uma paz que eu nunca pensei que fosse possível sentir novamente. Pai, tem uma coisa que eu nunca te disse. O que é? Naquele dia na estrada, quando você parou para me oferecer carona, não foi a primeira vez que eu vi você. Fico surpreso. Como assim? Uns 3 anos atrás, eu estava num ponto na rodovia perto de Anápolis. Vi um Scania vermelho passar, e alguma coisa me chamou a atenção para o motorista. Quando vi seu rosto, meu coração disparou. Eu soube que era você. E por que não me parou? Tinha vergonha, pai. Vergonha do que eu havia me tornado. Vergonha de te decepcionar. Preferi ficar só com a imagem de te ver bem, trabalhando. Sinto lágrimas nos olhos. Filha, você nunca poderia me decepcionar. Nunca. Eu sei disso agora. Mas naquela época eu estava muito perdida, muito quebrada por dentro. E o que mudou naquele dia que nos reencontramos? Sei lá, pai. Acho que eu estava cansada de fugir, cansada de ter medo. Quando você parou, foi como se Deus estivesse me dando uma última chance de ter uma família de verdade. Levanto da cadeira e abraço minha filha. E que bom que você aceitou essa chance. Pai, posso te fazer uma última pergunta? Pode, filha. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da nossa história, você mudaria?
Penso bem antes de responder. É uma pergunta profunda, que mexe com questões que preferiria não pensar. Sabe, Isabela, se eu pudesse, claro que impediria seu sequestro. Impediria todo o sofrimento que você passou. Mas se eu fizesse isso, talvez você não fosse a mulher forte e determinada que é hoje. Talvez você não tivesse essa vontade de ajudar outras pessoas. Talvez eu não fosse o pai que me tornei depois de te perder e te encontrar. Então, você acha que tudo aconteceu por um motivo? Eu acredito que Deus pode transformar até as piores situações em algo bom, filha. Não que Ele deseje o sofrimento para a gente, mas que Ele pode usar até mesmo nossa dor para nos tornar pessoas melhores. Isabela fica pensativa. É uma forma bonita de ver as coisas, pai. É a única forma que me permite dormir em paz todas as noites. Já o celular dela toca. É uma mensagem da Amanda compartilhando a primeira foto do ultrassom do bebê. Olha que lindo, pai. Meu sobrinho ou sobrinha. Olho a foto no telefone dela e sorrio. A vida continua. Gerações se renovam. Famílias se reconstroem. Pai, quando esse bebê nascer, ele vai ter uma família inteira para amar ele. Vovó Maria, tio Rafael, tia Isabela, vovô Carlos. Vovô Carlos? Rio. Acho que ainda não estou preparado para ser vovô. Ah, pai, você vai ser um vovô maravilhoso. Igual foi um pai maravilhoso para mim. Ficamos na varanda até quase meia-noite, planejando o futuro, lembrando do passado, aproveitando o presente. Quando finalmente entramos para dormir, Isabela me dá um beijo na testa. Algo que ela faz todas as noites desde que nos mudamos para cá. Boa noite, pai. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Boa noite, filha. Obrigada por ter voltado para casa. Deitado na minha cama, penso em como a vida é imprevisível. Há 3 anos, eu era um caminhoneiro solitário, carregando uma dor que parecia eterna. Hoje, sou pai de uma universitária, sogro futuro do Rafael, que está namorando sério, cunhado da Amanda e em breve serei vovô. Mais importante que tudo isso, sou feliz. Antes de adormecer, como faço todas as noites, agradeço a Deus pelo milagre que mudou nossa vida. Pelo Scania vermelho que estava no lugar certo na hora certa, pela estrada do interior de Goiás que nos reuniu depois de 20 anos, pela segunda chance que nos foi dada. E amanhã, quando eu acordar, vou preparar café para minha filha antes dela ir para a faculdade. Vou beijar sua testa e desejar um bom dia. Vou sair para mais uma viagem pelas estradas do Brasil, mas agora com o coração em paz, porque sei que tenho um lar para voltar. Um lar com a filha que eu nunca parei de procurar. Uma filha que nunca parou de esperar que seu pai a encontrasse. E no final das contas, essa é a única coisa que realmente importa. O amor de uma família que se perdeu e se reencontrou nas estradas da vida. Esta foi a história do caminhoneiro Carlos Ribeiro e sua filha Isabela. Uma história de perda, dor, fé e reencontro. Uma história que nos lembra que nunca devemos desistir de quem amamos, porque o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Que Deus abençoe todas as famílias que passam por momentos difíceis e que esta história seja uma fonte de esperança para quem ainda está procurando por alguém que ama. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.